Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender um recurso muito importante que já veio no AutoCAD 2011, 2012, mas que pouca gente sabe utilizar, que são as escalas anotativas, que também estão presentes no AutoCAD 2013. Para começar, nós precisamos entender o que são as escalas anotativas. As escalas anotativas, elas são configurações que nós colocamos em uma cota, em um texto, em uma linha de chamada, que fazem com que essa cota, esse texto, sejam utilizados em mais de uma escala. Como é que eu sei que uma cota está em escala anotativa? Porque se eu clicar em cima dela, eu consigo ver dois tamanhos diferentes, ou três ou quatro, dependendo da configuração que eu estou fazendo, para quantas escalas eu estou fazendo. Eu consigo visualizar mais de um número aqui nessa cota, tá? Por quê? Porque ela está configurada para a escala 1 para 50 e para a escala 1 para 25. Então, é assim que eu sei que alguma coisa está configurada na escala anotativa. Isso só acontece quando eu clico sobre ela. Se eu não clicar sobre ela, ela fica uma cota normal como outra qualquer. Então, vamos ver como é que a gente faz, primeiramente, a configuração de cotas na escala anotativa. Para configurar uma cota em escala anotativa, eu tenho que entrar aqui na aba Annotate e aqui na aba Dimensions eu clico nessa flechinha lateral aqui. Quando eu clico nela, aparece essa caixa de diálogo com todas as cotas que eu já tenho. Se eu quiser criar uma cota nova, eu clico em New. Como eu já tenho uma cota configurada aqui, eu clico em Modify para a gente visualizar as configurações dessa cota. Então, quando eu entro nas minhas linhas, eu tenho aqui as medidas de linha que nós conseguimos visualizar aqui o tamanho dessas linhas. Por exemplo, se eu aumento bastante uma linha, ela vai passar um pouco mais, não é isso que eu quero, então eu vou deixar ela com 0,5. E assim todas as configurações nossas de linhas, a gente vai conseguindo visualizar aqui. Aqui nos símbolos, eu marco os símbolos que eu quero, tá? E no texto, o mais importante é essa altura de texto aqui. Porque essa altura, ela tem que ficar conforme a altura impressa no papel. Então, quando eu coloco que eu tenho um texto com altura 1, é 1 milímetro que é o que vai ser visto lá no meu papel. Então, por isso que ela não vai com ponto 1, ponto 01, ela sempre vai 1, 2, 3, 4, que são os milímetros que eu visualizo lá no meu papel. Aqui na aba Fit, é a configuração normal de cota, que vocês já devem conhecer, né? Como que eu quero que esse número fique entre as linhas. As unidades são as unidades decimais, as alternativas também, nas tolerâncias eu não mexo em nada. O que é importante eu colocar aqui também é que nessa aba Fit eu tenho que marcar aqui anotativo. Geralmente a gente usa esse Overall Scale 1, né? Ou meio, ou dependendo de cada um faz uma configuração, mas eu geralmente utilizo 1. Aqui eu não vou utilizar isso, eu vou utilizar o anotativo. Isso aqui vai me dizer que essa cota está configurada para uma escala anotativa. Clico em OK, Close, e aí a minha cota já está configurada. Com a cota configurada para a escala anotativa, eu agora preciso entender que existe um fator de referência entre o desenho que está no model e o desenho que está no layout, tá? Por quê? Porque aqui no layout nós trabalhamos sempre em milímetros, ele sempre vai estar em milímetros. Essa folha ela é configurada para milímetros. E aqui no model, na verdade, nós trabalhamos com a escala que nós queremos. Por exemplo, eu utilizo uma linha de 1 metro, ó, fazer uma linha, 1, Enter. Essa minha linha de 1 é 1 metro. Tem gente que utiliza, não utiliza o trabalho em metros, como eu utilizo aqui. Tem gente que utiliza o trabalho em centímetros. Então, uma linha de 100 vai ser 1 metro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma linha 100. Isso aqui é 1 metro. Olha a diferença que dá. Uma linha de 1 metro em metros e uma linha de 1 metro
em centímetros. E ainda tem aquele pessoal que trabalha com desenhos mecânicos, por exemplo, ou com marcenaria, né, que precisa ser um pouco mais específico e trabalha em milímetros, tá? Isso são convenções, geralmente os arquitetos trabalham em metros, os engenheiros em centímetros, e o pessoal de mecânica ou de marcenaria utiliza milímetros. Então, 1 metro vai ser 1000. Olha a grande diferença que eu tenho do meu desenho em milímetros, olha como ele fica muito maior, para o meu desenho em metros, tá? Então, como eu utilizo 1 aqui e 1000 aqui, porque aqui eu estou trabalhando com milímetros, eu tenho um fator de referência de 1000. Se eu trabalhasse em centímetros, eu teria um fator de referência de 10. E se eu trabalhasse em milímetros, eu teria um fator de referência de 1, porque 1000 milímetros lá, 1000 milímetros aqui. Então, 1000 fica 1. Aqui eu tenho uma referência de 1000. Como eu vou trabalhar com metros, eu tenho que configurar essa minha escala aqui para trabalhar em metros. E isso é a grande dificuldade de se trabalhar com escalas anotativas. Então, agora eu vou ensinar vocês a configurar isso daqui e dar a dica para que a gente consiga trabalhar corretamente em metros e não fique uma cota gigante quando a gente configura a cota anotativa. Eu ainda preciso fazer mais um recurso para que essa minha cota anotativa funcione. Eu tenho que clicar sobre o elemento, clicar com o botão direito do mouse e entrar em Properties. E vai me abrir essa caixa de diálogo onde está escrito aqui, Annotative Scale. Clicando nesses 3 pontinhos aqui, eu posso configurar para qual escala eu quero que esse objeto esteja configurado. Aqui eu estou com 1 para 25 e 1 para 50. Clicando aqui em Add, eu posso configurar ela para outras escalas que eu quiser, tá? Por exemplo, 1 para 100. Ok. Vocês estão vendo que a escala aqui está toda certinha, certo? Porque está configurado corretamente. Agora vamos ver o que acontece na 1 para 100. Clico em OK e a minha cota fica gigante. Por que que isso acontece? Porque quando eu entro aqui na escala 1 para 100, vou até deixar na 1 para 1 aqui, para que a gente não tenha esse problema. Quando eu entro na minha escala 1 para 100, eu tenho aqui em Custom, eu clicando aqui consigo alterar a minha escala. Clico sobre ela, em Edit eu vejo que a minha escala está 1 para 100. Ela não está como ela deveria estar, que é 1000 para 100. Por quê? Porque eu preciso de um fator de referência, que é aquele que a gente falou, que é um fator de referência de 1000. Então, ó, a 1 para 50, ela já está configurada corretamente, ó, 1000 para 50, tá? Por que que eu não consigo configurar essa minha escala 1 para 100? Porque eu estou com uma cota selecionada com essa escala, tá? Então, aqui, ó, 1 para 20, eu não tenho nenhum elemento configurado para essa escala. Então, clicando em Edit, eu consigo colocar 1000 para 20. Esse é o fator de referência correto, tá? 1000 unidades no papel igual a 20 unidades no desenho, por causa do meu fator de referência de 1000. Então, se eu retirar, por exemplo, das propriedades, essa escala 1 para 100, eu vou tirar ela daqui, deletar, ok. Ela volta a ser como era antes. E eu posso configurar a minha escala 1 para 100 da forma correta, ó. Vou fazer o mesmo caminho, ó. Agora ela abre 1000 para 100. Ok, ok. E agora eu tenho aqui configurado corretamente. O que que acontece? Uma última dica que a gente pode dar. Quando eu estou trabalhando aqui no Model, eu tenho que estar trabalhando com a escala correta, a mesma que eu vou utilizar lá no Layout, porque senão não funciona. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando na escala 1 para 50, ele vai ficar com o tamanho correto da cota. Se eu estiver trabalhando na escala 1 para 20, ele vai configurar a cota corretamente. Se eu estiver trabalhando na escala 1 para 25, ele vai configurar a cota do tamanho correto, tá vendo? Ele diminui a cota para o tamanho da escala que eu vou utilizar lá no meu layout. E quando eu volto para 1 para 50, ele aumenta a cota novamente. Então, dessa forma, eu não vou deixar um tamanho muito grande ou muito pequeno quando eu estiver trabalhando aqui. Para finalizar, agora eu vou testar essas escalas na minha viewport. Então, eu entro aqui em Layout, deixei escuro para ficar mais fácil da gente visualizar. Entro aqui em Layout, Retangular,
para fazer uma viewport retangular, tá? Cliquei aqui dentro da viewport, só puxo o meu desenho um pouco mais próximo, tá? Você pode ver que ele está sem escala nenhuma. Clico fora de novo, ele está sem nenhuma escala. Quando eu clico na viewport, eu vejo aqui embaixo, ó, a viewport scale não tem nada, tá? Tá com uma escala qualquer. Então, eu clico na 1:50, que foi a escala que eu configurei a minha cota. Muito bem. Vou só ajeitar aqui com o comando pan, só para a gente visualizar direitinho. Ó, essas escalas estão certinhas, ela ficou correto, ficou dimensionado corretamente. Agora eu vou copiar essa viewport e criar uma segunda viewport, porque eu quero trabalhar na escala 1:25. Então eu clico sobre ela aqui, clico no grip, aumento, e agora eu quero trabalhar na escala 1:25, então se eu clicar aqui, ela não está na 1:25. Clico em 1:25 e ela aumenta. Viu que automaticamente ela diminuiu o tamanho da escala da cota, tá? Vamos fazer novamente para a gente ver como que funciona. Ó. Desfiz, tô clicando aqui em cima, vou deixar até um zoom um pouquinho maior para que a gente visualize. Ó, aqui tá grande, aqui tá pequeno. Vou clicar em 1:25 e automaticamente as duas cotas ficam com o mesmo tamanho. Essa é a configuração correta de cota. As cotas têm que estar no layout sempre com o mesmo tamanho. Então, quando eu vi... Opa, agora eu saí. Eu tenho que cuidar também para não dar zoom aqui dentro, para não ficar perdendo o tamanho da cota. Quando eu tenho as duas cotas em escalas diferentes, elas estão no mesmo tamanho. Isso significa que o meu escalonamento da cota anotativa, ele está correto. Ó. Eu tenho o mesmo desenho em escalas diferentes, mas com tamanho de cotas iguais. Nessa aula nós vimos como trabalhar corretamente com as escalas anotativas e esse recurso é um recurso bem interessante, bem importante, mesmo para quem está começando a trabalhar com o AutoCAD, para que a gente possa otimizar e agilizar a questão das cotas nos projetos.